Boa noite, professor. Meu nome é Rafael Pignaton e sou da turma de Algoritmos e Estruturas de Dados. E hoje eu vou apresentar um seminário sobre o livro Linguagem C Completa e Descomplicada, do André Bates. Mais especificamente sobre o capítulo 3 do livro. E agora eu vou apresentar minha tela aqui para que o senhor consiga ver a apresentação dos slides. Bom, como o senhor consegue ver aí nos slides, o capítulo 3 fala sobre operações com variáveis na linguagem C. O livro eu acabei de dizer que é Linguagem C Completa e Descomplicada, do André Bates. O meu nome completo é Rafael Messias Pignaton dos Santos, da disciplina de Algoritmos e Estruturas de Dados, professor Tiago José Menezes Gonçalves. A data de hoje é dia 13/3/2026. Bom, e aqui é o sumário, que é basicamente o que a gente vai aprender do capítulo 3 no seminário de hoje. Inicialmente, a gente vai discutir o conceito geral de operações em C, na linguagem C, e como elas são aplicadas sobre variáveis. Em seguida, a gente vai ver os operadores aritméticos e os operadores de atribuição, que são utilizados para manipular valores numéricos. Depois, a gente vai abordar os operadores relacionais e lógicos, que são essenciais para a construção de condições dentro de um programa. Por fim, a gente vai discutir um pouco sobre a precedência de operadores, a conversão de tipos e alguns exemplos de expressões completas. Bom, então a gente chega aqui na introdução às operações em C. Na linguagem C, todas as informações manipuladas por um programa, elas estão armazenadas na memória do computador. Essas informações, elas são representadas por variáveis, que é o que a gente já viu no seminário passado, né? Variáveis do tipo int, tipo float, tipo double, do tipo char e etc. A gente já viu essas informações. E essas variáveis, elas funcionam como posições na memória, capazes de armazenar valores. Para manipular esses valores, a gente tem que utilizar os operadores, que permitem a gente realizar cálculos, comparar valores, tomar decisões durante o programa. E dessa forma, os operadores, a gente consegue concluir que os operadores são elementos essenciais para que o programa consiga processar informações de maneira lógica e estruturada. Aqui eu deixei um programa bem simples, né, declarando duas variáveis do tipo int, a e b, recebendo 5 e 3, respectivamente, e declarei também uma soma, recebendo a mais b. Bom, e agora a gente chega nos operadores aritméticos. Os operadores aritméticos, eles são responsáveis por realizar operações matemáticas dentro de um programa. Eles funcionam de forma semelhante às operações que a gente utiliza na matemática tradicional. Entre os principais operadores, a gente tem a soma, subtração, multiplicação e divisão. Eu também coloquei o resto de divisão inteira. E aí eu coloquei, entre parênteses, um módulo aqui, né? É trivial, mas eu coloquei aqui, porque o resto da divisão inteira, ele não pode ser um número negativo. Ele tem que ser sempre positivo. E além desse, a linguagem C, ela possui também o operador módulo, que retorna o resto da divisão inteira, que é o que basicamente falei aqui. E ele é frequentemente utilizado em situações como verificação de números pares ou ímpares, que a gente já fez um exercício sobre isso, né, de verificar se o número é par ou ímpar. E é com isso que a gente consegue falar se o número é par ou ímpar. Aqui nesse exemplo, a gente consegue observar como duas variáveis conseguem ser utilizadas em diferentes operações aritméticas. O programa, ele realiza uma série de cálculos e imprime os resultados na tela. Esse tipo de operação é muito comum em programas em que a gente precisa processar dados numéricos ou realizar cálculos matemáticos. E agora a gente chega nos operadores de atribuição. Esses operadores de atribuição, eles são utilizados para armazenar valores em variáveis ou atualizar valores já existentes. O operador mais simples que a gente tem é o operador igual, que a gente associa um valor a uma variável. Como, por exemplo, eu deixei aqui x igual 5, ou seja, x recebendo o valor de 5. Então, x a gente consegue ver que é um valor do tipo int.
uma variável do tipo int, que x recebe o valor de 5 inteiro. Mas, no entanto, a linguagem C também oferece operadores de atribuição compostos, que nos permite realizar uma operação e atribuir o resultado à variável em uma única instrução. Esse recurso, ele torna o código mais compacto e melhora a legibilidade do programa. Mano, não tá gravando? Ah, tá. Bom, e agora a gente chega nos operadores de incremento e decremento. Esses operadores de incremento e decremento, eles são utilizados para aumentar ou diminuir o valor de uma variável em uma unidade, ou seja, mais ou menos um. Esses operadores também são muito utilizados em estruturas de repetição, que a gente ainda não viu, porque a gente está em if-else, mas a gente vai ver futuramente. Muito utilizado em estruturas de repetição, principalmente em laços como for, onde normalmente precisamos atualizar um contador a cada iteração. Além de simplificar o código, eles também tornam a lógica de controle de repetição muito mais clara. Aí eu deixei um código aqui de exemplo, onde x, aqui tem, debaixo de int x, né, recebendo 5, tem x mais mais, ou seja, ele está adicionando uma unidade, e x menos menos, ele está diminuindo. E aí a gente chega nos operadores relacionais. Bom, os operadores relacionais, eles são utilizados para comparar dois valores ou expressões. O resultado dessas comparações é sempre um valor lógico, ou seja, um para verdadeiro e zero para falso. Essa característica ela reflete a forma como a linguagem trata os valores booleanos internamente. Aqui eu deixei a tabela de operadores relacionais, né? Em ordem a gente tem igual a, diferente de, maior e menor que, maior ou igual a e menor ou igual a. E eles são utilizados muito em estruturas como if, perdão, estruturas for também, e na verificação de condições em programas. E agora a gente chega aqui no tema de operadores lógicos. Esses operadores lógicos, eles são muito utilizados para combinar duas ou mais condições em uma expressão. Eles são utilizados para isso, no caso, né? E eles são muito utilizados nas estruturas como if, while e for.
e eles permitem avaliar múltiplas condições. E esse resultado ele pode ser um para verdadeiro ou zero para falso. E eles são essenciais para tomadas de decisão mais complexas. Como, por exemplo, no próximo slide, a gente tem um código aqui embaixo aqui em if, na estrutura de if, né? A gente tem idade maior ou igual a 18 e possuir carteira. Aí digita um. Então, utilizando o e-comercial, a gente precisa cumprir esses dois requisitos, né? De idade maior ou igual a 18 e possuir carteira. Bom, aqui eu deixei os operadores lógicos, né? Que são dois e-comercial. E aí ele exige que todas as condições sejam verdadeiras, como o exemplo que eu deixei aqui, de maior ou igual a 18 e ter CNH. Dois pipe, né? Ele exige que pelo menos uma condição seja verdadeira. E tem uma exclamação. Ele inverte o resultado lógico, é de negação, basicamente. E aí eu deixei esse exemplo do cotidiano, que é o que eu já comentei, né? De uma pessoa, ela só pode dirigir se ela tiver 18 anos ou mais e possuir CNH, que é o exemplo do código que eu deixei. Precedências. Nossa. Agora falando sobre precedência de operadores, a gente tem que quando uma expressão ela possui vários operadores, a linguagem C ela tem uma ordem específica para executar essas operações. E essa ordem ela é conhecida como precedência de operadores. Por exemplo, as multiplicações e divisões, elas são executadas antes das somas e subtrações. Isso aí é correlacionado com a matemática, né? Caso seja necessário alterar essa ordem de execução, o programador, o cara que está fazendo o programa, ele pode, né, utilizar o parênteses para definir explicitamente a prioridade das operações. Então, ele pode definir essa ordem, né, utilizando os parênteses. E aí eu deixei a tabela de precedência de operadores aqui em prioridade, né, que a gente tem os parênteses, multiplicação, divisão e módulo da divisão, a soma e subtração, os operadores relacionais, a igualdade, os dois é comercial, que a gente falou, e a atribuição, né, de receber valor. Aí eu deixei um exemplo aqui, onde tem aqui, né, o exemplo de expressão de int resultado, né, que é a variável resultado do tipo int, e aí a gente tem aqui igual 5 mais 3 vezes 2. Então, aqui, basicamente, a gente já compreende que o 3 vezes 2 ele tem que ser feito primeiro, essa multiplicação antes do 5. Por isso que o resultado ele dá 11. E não dá, por exemplo, 5 mais 3 vai dar 8 vezes 2, 16. Mas aqui nesse segundo, ele coloca o parênteses no 5 mais 3. Então, a prioridade é fazer a soma. Então, vai ficar 5 mais 3 igual a 8. Depois, a multiplicação. Vezes 2 vai dar 16. Bom, então a gente consegue definir que a linguagem C, ela tem semelhança com a matemática e os operadores, eles possuem níveis diferentes de prioridade, mas você consegue alterar a ordem de execução com os parênteses. E aqui a gente tem uma boa prática de programação, que é utilizar os parênteses para evitar ambiguidades. Assim como o nosso professor, ele já ensinou que é melhor você utilizar
mais parênteses do que é necessário do que, né, você fazer um negócio errado. E a gente tem aqui também que o compilador, ele conhece a ordem correta das operações, mas os programadores, eles podem optar por utilizar os parênteses para deixar o código mais claro e evitar erros. Conversão de tipos ocorre quando um tipo de dado é transformado em outro. Bom, agora a gente chega em conversão de tipos, que é basicamente quando um valor de um tipo, ele é transformado em outro tipo de dado, né? E essa conversão ela pode acontecer automaticamente ou pode ser realizada explicitamente pelo programador por meio do chamado typecasting. Esse mecanismo é muito importante para evitar perda de precisão ou resultados inesperados em operações matemáticas. Exemplos de expressões. Aqui eu deixei um exemplo de código sem a conversão de caso. Então ele não vai mudar. Mas aqui no segundo tem a conversão de tipo, onde ele vai mudar o tipo de dado, né? Exemplo. As expressões na linguagem. Bom, e chegando aqui quase no final, a gente chega em exemplos de expressões em C. Bom, as expressões na linguagem C, elas podem combinar diferentes tipos de operadores, como os operadores aritméticos, relacionais e lógicos. O resultado final de uma expressão, ele depende tanto dos operadores utilizados quanto na ordem em que as operações são executadas, né? Por isso é essencial compreender bem a precedência dos operadores e o comportamento das operações envolvidas. E aqui eu deixei três exemplos, né, respectivamente falando sobre os operadores aritméticos, operador aritmético aqui no primeiro, né, que é o que a gente falou
em alguns slides anteriores, né, do resultado, onde você consegue alterar com parênteses, né? E aqui o segundo, a gente tem os operadores relacionais, onde A é maior que B, e aí ele imprime um, dizendo que é verdadeira essa afirmação. E aqui, por último, a gente tem operador relacional, né? Onde a idade ela tem que ser maior ou igual a 18 e tem que ter a carteira. E aí você consegue imprimir o verdadeiro, né? O número um. E temos a conclusão. Neste capítulo, a gente viu como diferentes operadores eles podem ser utilizados para manipular valores dentro de um programa em C. E eles foram apresentados operadores aritméticos, relacionais, lógicos e de atribuição, além do conceito de precedência de operadores e da conversão de tipos. Esses conceitos eles foram fundamentais, né? Porque eles formam a base da lógica de programação e são utilizados constantemente no desenvolvimento de algoritmos e programas. Eu deixei os pontos importantes, né, do capítulo, mas eu já falei, e a importância no ramo da programação. E é isso. Muito obrigado. Agora eu vou apresentar a resolução dos exercícios, né, no Code Blocks. Movimentação. Bom, partindo para o primeiro exercício de enunciado, faça um programa que leia um número inteiro e retorne o seu antecessor e o seu sucessor. Exercício número um. Bom, o objetivo do exercício, eu acabei de ler, né, mas eu preciso explicar. O objetivo do exercício é trabalhar com uma operação muito simples, com números inteiros. O programa ele vai ler o número digitado pelo usuário e, a partir desse valor, ele calcula o antecessor e o sucessor. O antecessor é obtido subtraindo um do número, né? E o sucessor somando um. O bom desse exercício é que a gente consegue visualizar, né, como os valores eles conseguem ser manipulados diretamente a partir das variáveis.
Exercício 2. Faça um programa que leia um número real e imprima a quinta parte desse número. Bom, então a gente vai abrir o Code Block. E nesse exercício, o programa ele vai ler um número real, digitado pelo próprio usuário, e aí em seguida a gente vai calcular a quinta parte desse número. Significa, né, dividir um número por 5. E aí depois a gente precisa mostrar esse número na tela. Então a gente incluiu aqui a biblioteca, a função principal, né, int main. Aí a gente declarou aqui a variável número. E aí a gente pede para o usuário digitar um número inteiro. O computador ele vai, o programa ele vai ler, né, variável do tipo int, número, né, e aí ele vai mostrar o antecessor e o sucessor. Ah, não, essa é a questão um. A questão 2 que eu preciso falar, perdão. Eu incluí a biblioteca, né, a função itman, e aí eu declarei, né, duas variáveis, a variável número e a quinta parte, né? E aí eu peço para o usuário digitar um número real, o programa ele vai ler, né, essa variável digitada pelo usuário e vai calcular a quinta parte, ou seja, dividir um número por 5. E aí ele vai exibir o resultado com a função printf. Mano, que viagem, mano. Bom, exercício número 3. Faça um programa que leia três valores inteiros e mostre a sua soma. Bom, então eu declarei aqui as três variáveis e a soma, né? Então eu pedi para o usuário digitar três valores do tipo inteiro, né? E aí o programa ele vai ler essas três variáveis do tipo int, e aí ele vai calcular a soma. Então a soma que está recebendo A mais B mais C, que são os três números digitados pelo usuário. E aí ele vai exibir o resultado com a função printf e retornar zero, zero um número inteiro, né? Finalizando a função e dizendo que está tudo certo, não tem nenhum erro. Questão número 4. Leia quatro valores do tipo float. Calcule e exiba a média aritmética desses valores. Então, a gente tem aqui a inclusão de biblioteca, né? Padrão de entrada e saída, porque tem aqui, ó, include std. std é de standard. I o é de in e out, né? E tem a extensão aqui, ponto .h. É só para explicar, né? E aí a gente tem aqui a função itman, que é a função principal, e aí eu declarei aqui quatro variáveis, tipo float, e a média, né? E aí eu pedi para o usuário digitar esses quatro valores do tipo float, o programa ele vai ler, e aí eu vou calcular a média aritmética. E aí a gente calcula a média somando esses números e dividindo pela quantidade de números que nós temos. Então eu divido por 4. Eu somo esses quatro números do tipo float e divido por 4. E aí a gente exibe o resultado com a função printf e retorna zero.
Faça um programa, calcule o ano de nascimento de uma pessoa a partir da sua idade e o ano atual. Não sei se eu já li. Questão 5, né? Faça um programa que calcule o ano de nascimento de uma pessoa a partir de sua idade e do ano atual. Então, a gente tem aqui no Code Blocks. Inclusão da biblioteca, função int_main, que é a função principal. E aí eu declarei as variáveis do tipo int, a idade do usuário, o ano atual e o ano de nascimento. Então, primeiro eu peço para o usuário digitar a idade dele, né? Do tipo int. E aí o programa ele vai ler a idade do usuário, e aí o programa ele vai pedir para o usuário digitar o ano atual, mas, que está. E aí vai ler o ano, e aí ele vai calcular o ano de nascimento. O ano de nascimento ele é dado pelo ano atual, como por exemplo o ano que a gente está, 2026, menos a idade. Então o ano de nascimento, por exemplo, o meu, se eu colocasse 18 e 2026, seria 2007. E aí ele exibe esse resultado com o printf e retorna zero. Partindo agora para a questão número 6, a gente tem: leia uma velocidade em quilômetros por hora e apresente convertida em metros por segundo. A fórmula de conversão é m igual a k sobre 3,6, sendo k a velocidade dada em quilômetros por hora e m em metros por segundo. Então, a gente tem aqui a inclusão de biblioteca, a função principal, e aí eu declarei duas variáveis, quilômetros por hora e metros por segundo. Então, a gente pede para o usuário ele digitar uma velocidade em quilômetros por hora, e aí o programa vai ler, tipo float, né, em quilômetros por hora. E aí ele vai converter para metros por segundo. E aí a gente sabe que para converter para metros por segundo, a gente precisa dividir a velocidade que está em quilômetros por hora por 3,6. Então você vai aqui dividir por 3,6 e é só exibir o resultado depois, com a função printf. Ah, agora na questão 7 a gente tem anunciado aqui o seguinte: faça um programa que leia um valor em reais e a cotação do dólar. Em seguida, imprima o valor correspondente em dólares. Bom, eu incluí a biblioteca aqui, padrão, função int_main, que é a função principal, e declarei aqui as variáveis reais, cotação do dólar e dólares. Então, eu peço para o usuário digitar o valor em reais, e aí o programa ele vai ler, e aí eu peço para ele digitar a cotação do dólar, né, atual.
e aí o programa vai ler também. E aí eu faço o cálculo, né, do valor de reais para dólares, com a cotação. Então, a gente, em dólares, é só de a gente dividir o valor em reais pela cotação de dólar, do dólar. E aí a gente exibe o resultado dessa divisão, que é o resultado, o valor em dólares. Questão número 8. Lê um valor que represente uma temperatura em graus Celsius e apresente-a convertida em graus Fahrenheit. A fórmula de conversão é F igual a C vezes 9 sobre 5 mais 32, sendo F a temperatura em Fahrenheit e C a temperatura em Celsius. Então, nesse exercício, o programa ele vai ler uma temperatura em graus Celsius e em seguida a gente aplica a fórmula de conversão para Fahrenheit, que é multiplicar por 9 dividido por 5 e depois somar 32. E aí, por fim, o programa ele mostra a temperatura convertida. Essas conversões de unidade, elas são muito comuns em programas científicos. Mas, então, como é que a gente faz? A gente vai declarar aqui duas variáveis, Celsius e Fahrenheit, que são as temperaturas. E aí eu peço para o usuário digitar a temperatura ainda em graus Celsius. Ele vai ler, o programa vai ler essa temperatura em graus Celsius e vai fazer a conversão com a fórmula, né? Então, os graus Fahrenheit é igual aos graus em Celsius multiplicado pela fórmula, 9 sobre 5. Ó, então a gente tem aqui, ó, entre parênteses, ou seja, é a prioridade, mais 32, entende? Então a gente tem aqui um tipo de operador que a gente aprendeu no seminário. E aí, com a função printf, a gente exibe a temperatura em Fahrenheit e retorna a zero. Questão número 9. Leia um ângulo em graus e apresente-o convertido em radianos. A fórmula de conversão é R igual a G vezes π sobre 180, sendo G o ângulo em graus e R em radianos, e π igual a 3,141592. A gente vai ter aqui, code blocos, a inclusão da biblioteca, função intman, e aí a gente declara aqui as variáveis graus e radiano. E a gente coloca aqui, né, π recebendo 3,1492. E aí eu peço para o usuário digitar o ângulo em graus, o programa vai ler esse ângulo e vai converter para radianos com a fórmula. Então, graus em radianos, ele é o grau, né, vezes o π sobre 180. E aí ele vai exibir esse resultado com a função printf. Bem simples.
Questão número 10. A importância de 780 mil será dividida entre três ganhadores de um concurso, sendo que o primeiro ganhador receberá 46% do total, o segundo 32% do total e o terceiro receberá o restante. Calcule e imprima a quantia recebida por cada um dos ganhadores. Bom, então a gente tem aqui no Code Blocks a inclusão da biblioteca, função principal, e aí a gente declara aqui uma variável do tipo float do prêmio total, que é de 780 mil. E aí a gente declara mais três variáveis, que são dos três ganhadores, do primeiro, do segundo e do terceiro. Então a gente calcula automaticamente aqui, né, o ganhador um, ele é o prêmio total multiplicado por 0,46, que é a porcentagem de 46%, né, do prêmio total, 780 mil. O ganhador 2, ele tem o prêmio total vezes 0,32, ou seja, 32%. E aqui é só a gente diminuir, né, o prêmio total menos o valor do ganhador um menos o do ganhador 2. Então, o ganhador 3 ele fica com o que restou de tudo que o prêmio total já foi. No caso, o ganhador 3 ele fica com o prêmio total menos o ganhador um e o 2. E aí é só exibir, né? Eu utilizei aqui três funções printf, né? Um para cada ganhador. O ganhador um com X reais. Ganhador 2 e ganhador 3, respectivamente. 19 questões da maldade demais. Questão 11. Leia o valor do raio de um círculo. Calcule e imprima a área do círculo correspondente. A área do círculo é igual a πr ao quadrado, sendo π igual a 3,141592. Então, a gente tem aqui, na questão 11, eu declarei dentro da função principal as variáveis raio e área. Eu coloquei aqui π recebendo 3,141592. E aí eu peço para o usuário digitar o valor do raio do círculo e aí o programa vai ler. É uma variável do tipo float. E aí o programa ele vai calcular a área utilizando a fórmula que a questão me deu. Então a área é πr ao quadrado. Então eu coloquei aqui π vezes o raio vezes o raio. Então vai ficar πr ao quadrado. E aí o programa ele vai exibir o resultado dessa conta, né, com a função printf. E aí vai retornar zero. Meu Deus, cara, eu não aguento mais. Leia a altura e o raio de um cilindro circular.
Questão número 12. Leia a altura e o raio de um cilindro circular e imprima o volume desse cilindro. O volume de um cilindro circular é calculado por meio da seguinte fórmula. Volume é igual a πr ao quadrado vezes a altura. E π, ele recebe 3,141592. Então, dentro da função principal, a gente declara as variáveis altura, raio e volume, que são do tipo float. E o π ele recebe 3,141592, que é do enunciado. E aí eu peço para o usuário digitar a altura do cilindro, o programa vai ler. Peço para o usuário digitar o raio, o programa vai ler. E aí a gente faz o cálculo do volume com a fórmula. Volume é igual a π r ao quadrado vezes a altura. Então vai ficar π vezes r vezes a altura. E aí a gente imprime aqui o resultado, a função printf, e retornamos a zero. Não é possível. Sprite, né, que é raiz quadrada. Exercício número 13. Ele tem anunciado o seguinte: sejam A e B os catetos de um triângulo cuja hipotenusa h é obtida pela equação h igual a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Faça um programa que leia os valores de a e b e calcule o valor da hipotenusa através da fórmula dada. E imprima o resultado. Então, aqui no Code Blocks, a gente tem que incluir mais uma biblioteca, um diferencial, que é a biblioteca math.h, que a gente consegue fazer o sprite, né, que é a raiz quadrada. Então a gente declara a gente inclui, na verdade, né, essa biblioteca, e aí dentro da função principal a gente declara três variáveis do tipo float, a e b, que são os catetos, e h, que é a hipotenusa. E aí eu peço para o usuário digitar o valor do cateto A, o programa vai ler o cateto A. Peço para o usuário digitar o cateto B, o programa vai ler o cateto B. E aí a gente faz o cálculo da hipotenusa. Então, a hipotenusa, que é h, é a raiz quadrada de a ao quadrado, que é a vezes a, mais b vezes b. Então, dentro do parênteses aqui, a gente tem uma ordem, né, de prioridade, que é a multiplicação, depois a soma. Então, vai ficar raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. E aí, o resultado disso é a hipotenusa. Então, com a função printf, a gente imprime a frase a hipotenusa é e o valor da hipotenusa, e retornamos a zero. Os caras. O cara vai ficar fazendo.
Aqui mesmo. Exercício número 14. Faça um programa que converta uma letra maiúscula em letra minúscula. Use a tabela ASCII para isso. Bom, então nesse exercício o programa ele lê uma letra maiúscula e em seguida a gente usa essa tabela que ele deu para a gente, né, de ASCII, para converter essa letra de maiúsculo para minúsculo. E a gente sabe que a diferença entre letras maiúsculas e minúsculas é de 32, então basta somar esse valor ao caractere. E isso mostra para a gente que, em C, esses caracteres também podem ser manipulados numericamente. Bom, então eu declaro aqui dentro da função principal as variáveis do tipo char, letra maiúscula e letra minúscula. E aí eu peço para o usuário digitar uma letra maiúscula. O programa ele vai ler essa letra maiúscula do tipo char. E aí a gente converte usando a tabela ASCII. Então a letra minúscula, ela é a letra maiúscula mais 32. E aí a gente exibe esse resultado. A gente imprime com a função printf e retornamos a zero. Nossa, o boga. Faz programa para ler um número inteiro positivo. Em seguida, calcule o número. Exercício número 15, que é um exercício um pouquinho mais complexo, mas a gente consegue fazer. Faça um programa para ler um número inteiro positivo de 3 dígitos. Em seguida, calcule e mostre o número formado pelos dígitos invertidos do número lido. Exemplo, número lido 1, 2, 3, né? Os algarismos. Número gerado 3, 2, 1, ou seja, 123 e 321. A gente tem aqui no Code Blocks, dentro da função int main, a gente declara um número, uma variável do tipo int número,
E a gente declara também a centena e dezena em unidade. E eu coloquei aqui invertido, né, que é o número invertido. E aí eu peço para o usuário digitar um inteiro positivo de 3 dígitos, né, um número de 3 dígitos. E aí o programa ele vai ler esse número de 3 dígitos inteiro. E aí a gente vai analisar separadamente. A centena, ele vai ser o número dividido por 100. A dezena vai ser o número dividido, vai ter, na verdade, um número e o resto da divisão dividido por 10. A unidade vai ser um número com resto de divisão para 10. E aí a gente consegue montar com isso um número invertido. O número invertido ele vai ser a unidade vezes 100, mais a dezena vezes 10, mais a centena. E aí a gente consegue exibir esse resultado com as duas funções printf, que é o número lido, e aí a gente quebra uma linha, e o número gerado, que é o invertido. E aí retornamos a zero. Esse exercício é um pouquinho complicado, eu não consegui explicar direito, mas eu, tipo, entendi. Questão 16 tem o enunciado seguinte. Escreva um programa que leia um número inteiro e mostre a multiplicação e a divisão desse número por 2. Utilize os operadores de deslocamento de bits. Bom, então, basicamente, nesse exercício a gente vai utilizar os operadores de deslocamento de bits. E aí, para deslocar esses bits para a esquerda, equivale a multiplicar o número por 2. E deslocar para a direita equivale a dividir por 2. Esse tipo de operação ele é muito usado em programação de baixo nível e sistemas embarcados. Então, aqui dentro da função principal, int main, a gente vai declarar 3 variáveis: o número, a multiplicação e a divisão. Então, eu peço para o usuário digitar um número inteiro, o programa ele vai ler. E aí a gente faz o deslocamento dele para a esquerda, que significa multiplicar por 2. A gente utiliza esses operadores de deslocamento de bits. Então, aqui a gente está multiplicando por 2. E aqui embaixo a gente está dividindo por 2, utilizando o deslocamento de bits. E aí a gente consegue exibir esse resultado de multiplicação e divisão por 2 com as funções printf. Aí eu imprimo aqui, quebro uma linha e imprimo a divisão aqui embaixo e retorna zero.
Exercício 17. Escreva um programa que leia um número inteiro e mostre seu complemento bit a bit. Bom, a gente sabe que esse operador ele apenas inverte todos os bits do número. E devido à forma como os números negativos são representados em complementos de 2, o resultado aparece como um número negativo. Então, a gente declara que dentro da função principal a variável número e o complemento. A gente pede para o usuário digitar um número inteiro, o programa vai ler e aí a gente calcula o complemento. O complemento basicamente é o operador, né, invertendo. E aí, a gente exibe esse resultado, né, com a função printf e retornamos a zero. Bom, exercício 18. Elabore um programa que leia dois números inteiros e exiba o deslocamento à esquerda e à direita do primeiro número pelo segundo.
Então a gente declarou aqui duas variáveis do tipo int, número e deslocamento, e duas variáveis, esquerda e direita. Então eu peço para o usuário digitar o primeiro número inteiro, o programa vai ler, e peço para ele digitar o segundo, que é o deslocamento. E aí eu calculo esse deslocamento. Nesse exercício a gente vai utilizar os operadores de deslocamento, né, de bits. E aí o operador menor menor ele desloca os bits para a esquerda, o que equivale a multiplicar um número por 2. Já o operador maior maior, ele vai deslocar os bits para a direita, o que equivale a dividir o número por 2. E aí é isso, esse tipo de operação ele é bastante utilizado em programação de baixo nível e manipulação binária. E aí a gente consegue exibir esse resultado pelas funções printf. Então a gente exibe aqui o deslocamento à esquerda e direita, em duas funções printf. A gente quebra a linha aqui e retornamos a zero. Questão 19 e última. Elabore um programa que leia dois números inteiros e exiba o resultado das operações de ou exclusivo ou bit a bit e bit a bit entre eles. Bom, então a gente incluiu aqui a biblioteca, a função principal, e aí a gente declarou aqui duas variáveis do tipo int a e b, e aí a gente declarou aqui o XOR bit, OR bit e AND bit. E aí a gente pede para o usuário ele digitar o primeiro inteiro e o segundo inteiro. E aí tem aqui o scanf, ele vai ler o primeiro e o segundo scanf vai ler o segundo. E aí a gente faz as operações bit a bit. O XOR bit, a gente coloca A elevado a B. O OR bit, a gente coloca A pipe B. E o AND bit, a gente coloca A e comercial B. E aí a gente exibe esses resultados com printf, do XOR, OR e AND. E aí retornamos a zero. E é isso. Eu queria agradecer ao professor pela atenção do seminário e desejar uma boa noite. Obrigado.